Olá, bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Estou passando aqui para deixar uma palavra de despertamento e de coragem para as nossas vidas. A palavra que Deus me confiou nesse início de domingo se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 31 a seguir, Romanos, Novo Testamento. Capítulo 8, versículo 31, diz a palavra de Deus: Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo, quem morreu, ou antes, que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vale um amém por esta palavra? Eu lendo o livro de Romanos e meditando aqui, eu entendo muito, ou melhor, comecei a entender muito a preocupação do apóstolo Paulo a respeito desta carta que ele escreveu para os romanos. Um homem que fez missão, um homem que andarilhava, um homem que foi escolhido pessoalmente por Jesus Cristo para fazer a vontade de Cristo. Um homem que implantou igrejas. Mas sabe, a preocupação de Paulo quando ele escreve essa carta é que as pessoas que estavam buscando a Jesus, que estavam aprendendo de Jesus, elas estavam deixando brechas, estavam deixando de dar crédito ao Senhor quando os problemas e dificuldades chegavam em suas vidas. Aí o apóstolo Paulo escreve Romanos capítulo 8, fazendo perguntas para eles, a qual cada pergunta tem uma só resposta. E qual é, pastor? A resposta é que Deus é por nós. Então, nesses dias que nós vivemos, não existe muita diferença do que o apóstolo Paulo vivificou naquele tempo. Existe hoje inúmeros homens de Deus e mulheres de Deus que têm sim a preocupação de ensinar o povo de Deus, de levar até Cristo, de tentar deixar as pessoas na presença de Deus. Mas, infelizmente, o que está acontecendo? Muitas pessoas dentro das igrejas, quando vem a aprovação, quando vem a luta, quando vem a tribulação, quando vem momentos de luto, a primeira coisa, em vez de se aproximar de Jesus, essas pessoas resolvem se distanciar. Colocam um ponto de interrogações sobre as ações e permissões de Deus sobre nossas vidas. É por isso que neste momento o Senhor me despertou para mim estar conversando talvez com você que esteja passando nessa situação. Talvez na área financeira,
na saúde, talvez num luto, talvez uma decepção amorosa, talvez uma restauração no casamento. Então Deus ele faz uma pergunta através de Paulo, dizendo: que diremos, pois, estas coisas? Que coisas? É isso que eu falei. Essas preocupações que nós temos todos os dias, todas as horas, preocupações no nosso ministério, preocupação na nossa vida sentimental e espiritual, preocupação também no nosso trabalho, preocupação com nossos filhos, com a nossa casa. Essas preocupações que nós temos que muitas das vezes, falando como pastor, como um pai de família, falando como um ser humano, que sou falho e pecador. Essas preocupações, muitas das vezes, se eu e você não der credibilidade, a palavra de Deus vai separar eu e você do Senhor. Pastor, mas não é o pecado que separa nós de Deus? É o pecado, mas quando nós não demos crédito à voz, à palavra de Deus, nós viremos incrédulo, e a incredulidade é pecado. Então o Senhor fez promessas para mim e para você, que nós iremos alcançar coisas maravilhosas no nosso dia a dia, se nós permanecermos na presença dEle. Agora, se nós vivermos com as nossas lutas e nossas dificuldades e nós maximizar, aumentar os nossos problemas, dizendo que é mais forte do que a presença de Deus, do que a palavra de Deus, nós estamos nos separando do amor de Cristo. Nós não estamos dando mais credibilidade, ou nós não estamos mais exercendo o quê? A nossa fé em Cristo Jesus, porque a fé vem do quê? De ouvir a palavra de Deus. A mesma preocupação de Paulo eu tenho nesses últimos dias com as pessoas e comigo mesmo. Se preocupar com as pessoas venham absorver o que Cristo está falando através dos seus servos, dos seus profetas, dos seus pastores, dentro da palavra de Deus. Essa é a preocupação dos céus neste momento e nessa hora. Porque quando Paulo diz: quem diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não existe nada que possa impedir o amor e o poder de Deus em nossas vidas. Não existe. Não existe adversário à altura a Deus. Isso que nós temos que entender. Satanás não é adversário de Deus. Ele já foi destruído. Eu e você não somos adversário de Deus. Nós temos que ser edificados por Deus. E na sua dúvida e no seu questionamento, você tem que entender o que você está passando, o que eu estou passando, ou podemos passar futuramente. Deus é por nós. Tem exemplos da Bíblia. José estava na cisterna e Deus era com ele. José estava na casa de Potifar e Deus era com ele. Davi lutando com Golias, Deus era com Davi. A palavra de Deus estava com Davi. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo próprio Satanás. O Espírito de Deus estava com ele. Que diremos nós dessas coisas? Que diremos nós das nossas dificuldades e lutas? Tenha a convicção, como eu tenho, se Deus está comigo, nada pode me derrubar, nada pode me abalar, nada pode me destruturar, nada pode tirar o foco, que não é terreno, é celestial. Talvez você estava precisando desta palavra, talvez você estava desanimado, sem esperança. Eu quero dizer para você, a esperança ainda é Jesus, porque Ele nos amou de tal maneira e continua nos amando. E o apóstolo Paulo, no versículo 35, ele faz a pergunta, como outras, ele fala: quem nos separar do amor de Cristo? E ele dá exemplos.
a tristeza, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Isso aí que ele dá o exemplo de coisas que poderiam nos separar do amor de Cristo. Mas se eu e você cremos e amamos, demos prioridade a Jesus, nada pode nos separar. Talvez você esteja pensando, pastor, mas o meu dia foi difícil hoje. Mas Jesus estava contigo. Pastor, nesse exato momento que eu estou assistindo este seu vídeo, essa mensagem direcionada pelo Espírito de Deus, tem um familiar meu que está no hospital. Mas tenha toda certeza, o amor de Cristo está com você. E Deus vai te edificar, te orientar para estar orando. Porque tudo está no controle do Senhor neste momento. Pastor, eu estou desempregado, não se esqueça. Deus ainda é o meu e o teu sustento. O Deus que provê ainda vive nesses dias e reina na minha e na sua vida. Então nós temos que ter essa convicção que a palavra, além de ser ouvida, ela tem que ser praticada por mim e por você. Lembre que o apóstolo Paulo ele fala que aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, eu e você somos também chamados de filho de Deus. E se ele não poupou o seu único filho unigênito, sem pecado, santo, imagine eu e você, que pecamos e erramos e falhamos todo minuto e todo momento. Mas o mesmo apóstolo Paulo, ele diz, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A cruz do Calvário. A cruz do Calvário foi um exemplo de amor de Jesus por cada um de nós. Então não fique triste, não fique decepcionado, não fique angustiado, abatido, dizendo ninguém me liga, ninguém me vê, ninguém me quer. Existe um Deus que está junto com você através da pessoa do Espírito Santo que diz, só quero que você me sinta, me escute, porque eu estou contigo. Nada pode nos separar do amor de Deus que está onde? Em Cristo Jesus, que é o que? O Verbo, a palavra que se fez carne. Que Deus abençoe esse seu domingo e que esta palavra venha manifestar e despertar o interesse de você viver profundamente com o Senhor através das Escrituras. Que Deus abençoe e um abraço do seu amigo, pastor José Biratã. Amém e amém.